Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje eu quero tratar com vocês o tema contendas. Queridos, eu quero partilhar com vocês uma história entre Jacó e Labão. E eu vou fazer todo o contexto dessa história aqui, porque é uma história grande, tá? Mas se você quiser ler todo o nosso devocional hoje, ele tá pautado em Gênesis 31, dos versículos 17 ao 55, tá bom? Queridos, antes da gente começar falando propriamente da palavra de Deus, eu ouvi uma história e eu fiquei intrigada. Eu ouvi uma história de que um senhor pediu para a polícia para que ele queria ser preso. Então ele foi lá e pediu para a polícia prender ele. As autoridades se recusaram, né? Então ele resolveu entrar numa loja, ele roubou algo insignificante, ele ameaçou o funcionário e esperou a polícia chegar. Tudo isso, querido, sabe para quê? Para evitar passar os feriados com os parentes dele. Olha que absurdo, não é uma história absurda? Quando eu ouvi isso, eu fiquei intrigada, queridos, mas isso traz a reflexão do tema de hoje, contendas. Pense nisso. Às vezes, nós também queremos fazer qualquer coisa para fugir de certos familiares, para fugir de certos amigos, para fugir de certas situações que trazem contenda, que trazem conflitos na nossa vida. Mas, queridos, fugir, grave isso, fugir não vai trazer paz duradoura. A história de hoje, que eu falei para vocês que se encontra em Gênesis 31, conta a história de Jacó. Jacó, ele não aguentando mais o seu sogro, né, que era Labão, ele sumiu com a sua família. Jacó foi lá no meio da noite, saiu, pegou suas esposas, todos os seus animais, seu rebanho e fugiu do seu sogro. Ele já não aguentava mais o seu sogro. Só que aí o que acontece? Labão, que era o sogro de Jacó, ele encontra eles e Labão repreendeu Jacó porque eles partiram tão de repente. A tentativa de fugir, queridos, falhou na vida de Jacó, né? Jacó percebeu que ele não tinha como evitar uma discussão honesta ali com o sogro dele, com Labão. Queridos, essa história de Jacó e de Labão, a gente aprende que fugir, escapar, não vai afastar os erros. Na verdade, assim, a gente querer fugir, queridos, não vai resolver a situação. Talvez os erros estão se repetindo porque não houve liberação de perdão. Grave isso. Às vezes os erros estão se repetindo porque não houve liberação de perdão. Jacó, depois de ter tido uma conversa muito séria com o seu sogro, ele conseguiu perdoar o seu sogro Labão por ter manipulado, né, o seu relacionamento, Jacó conseguiu perdoar Labão por ele ter manipulado os negócios. Labão teve de esquecer os seus ídolos que tinham desaparecido. Querido, os dois homens prometeram não fazer mal um ao outro. E os dois homens, eles se reaproximaram, concordando em deixar todas as desavenças que eles tinham nas mãos de Deus. E é isso que eu quero ler com vocês nesse versículo de hoje. O versículo nosso diz assim, Gênesis 31, 53 fala: o Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Por que eu escolhi esse versículo, queridos? Porque a gente vê aqui que Jacó e Labão, eles concordaram em deixar todas as suas diferenças, todas as suas desavenças nas mãos de Deus. Foi um pacto dos dois, de ambas as partes. Como eu falei para vocês, Jacó queria fugir, só que Labão foi atrás dele. E os erros estavam ali, se repetindo. Faltava liberar perdão, queridos. No fim, né, fala da história que Labão, ele beijou ali suas filhas, seus netos, seus parentes e abençoou para que Jacó continuasse a sua jornada longe ali do seu sogro. Queridos, a gente aprende com essa história que nem todas as contendas têm uma solução tranquila. Mas
A gente sempre vai achar uma harmonia maior, queridos, quando nós enfrentamos os nossos problemas, quando nós encaramos as dificuldades e principalmente, queridos, aprenda isso, em meio a contendas, aprenda a perdoar. Dê trégua àqueles que estão querendo brigar com você. Perdoe, entregue nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos enfrentar assim, com a cabeça erguida, os problemas que tem se levantado. Não fique arrastando com a barriga, nem fique aí querendo fugir das situações, porque se as situações estão acontecendo, queridos, nós precisamos resolver. Eu gosto muito de pensar que Deus tem um propósito para nós estarmos nessa terra. Se Deus tem um propósito, queridos, Deus não quer que a gente fique estacionado, vivendo essa mesquinhez que a gente tem vivido. Que a gente possa mesmo, queridos, liberar perdão, que a gente possa resolver nossas diferenças, que a gente possa entregar nas mãos do Senhor aquelas pessoas difíceis ou as situações difíceis que têm se levantado na nossa vida. Queridos, em nome de Jesus, que a palavra perdão faça parte do nosso vocabulário e que a gente perdoe de todo o nosso coração, para que a gente deixe a pessoa livre, para que a gente também se veja livre dessas pessoas que têm causado contendas na nossa vida. Perdoe, tente viver em harmonia. Eu sei que às vezes é difícil perdoar, né, as ofensas, mas entregue para Deus, queridos, e perdoe. Se veja livre disso, não pague mal com o mal. Eu gosto muito também de Mateus 6, versículo 14, que fala: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Grave isso, queridos, todo mundo merece perdão. Sabe por quê? Porque nós também fomos perdoados por Deus. Não se sinta o juiz da situação e fala: não, porque fulano me magoou e ele tá me devendo. Eu não vou perdoar aquela pessoa. Não, querido, se livre disso, se livre desse peso, se livre desse fardo hoje. Em nome de Jesus, se lembre que você também já errou e o Senhor te perdoou. Se o Senhor te perdoou, você também precisa liberar perdão. Em nome de Jesus, vamos fazer essa oração, queridos, juntos, pedindo esse perdão para o Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós pedimos perdão a Deus porque às vezes nós temos dificuldade em perdoar os outros, Pai. Nos perdoe por isso, Senhor. Nós nos sentimos entristecidos quando a gente não consegue perdoar, Senhor. Às vezes a nossa carne fala muito mais alto do que o nosso espírito. Senhor, nos alcance com a Tua graça, Pai. Nos alcance com a Tua graça. Nós sabemos que o Senhor nos alcança quando nós erramos. Por isso, Deus, nós também queremos estender essa mesma graça aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a não guardar raiva, não guardar mágoas. Senhor, que nós sejamos rápidos em perdoar, porque só assim nós agiremos conforme o Teu querer, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado diariamente. Obrigada, Senhor. Nós te amamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.